Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Bom dia, professor Renato Janine. Professor, essa ideia do MEC de reformular ou rever os livros de história, também revendo a questão do golpe de 64, quão sério isso é? Vou falar da proposta do MEC de reescrever a história do Brasil, passando a apresentar o golpe militar de 1964 como movimento democrático. A minha experiência como aluno no que seria hoje do ensino fundamental, na área de história, foi muito curiosa, porque a história do Brasil era dada, mas nunca chegava nem sequer perto do período que a gente vivia. Getúlio Vargas já tinha morrido, fazia tempo, tudo mais, não chegava a ele. A gente parava, sei lá, por volta de 1915, 1920. Havia, então, uma grande preocupação em evitar a história atual, evitar a história da época, evitar isso. E por que essa preocupação? Para não entrar em divididas, não entrar em discussões, não expor o mundo que as pessoas viviam. Paradoxalmente, é como se dissesse, tinha mais sentido estudar Ramsés II do que o tempo que a gente vivia, mais sentido estudar um passado remoto do que o tempo presente. Bom, as coisas mudaram, os livros didáticos hoje chegam até o tempo presente, os professores dão aula até o tempo presente e tudo mais, e de repente nós temos esse governo que é altamente ideológico, que fez uma propaganda dizendo que era contra a doutrinação, queria a escola sem partido, mas que, na verdade, é um governo que colocou no MEC pessoas extremamente vinculadas com a visão doutrinária, ideológica da política, da sociedade, de tudo. E a ideia de reescrever a história para apagar o caráter golpista do movimento militar de 1964 faz parte disso. Simplesmente se trata de uma mentira. Vejam, faz parte da ciência, faz parte do conhecimento a discussão, a polêmica. É claro que existem na química, na física, na filosofia, na política, visões diferentes. Na política, por exemplo, entre liberalismo e socialismo, temos duas correntes democráticas bastante diferentes entre si. Agora, em todos esses casos, estás falando de conhecimento rigoroso, estás falando de ciência. Se nós polemizarmos a teoria da evolução de Darwin e o criacionismo, essa é uma polêmica no qual só um dos lados tem valor científico, só Darwin. O criacionismo pode ser estudado em religião, pode ser estudado em literatura, livros notáveis do ponto de vista literário, como a Bíblia, além de terem a fé religiosa de muitas pessoas, mas não faria sentido discutir cientificamente o criacionismo. Então, professor Renato, faz sentido discutir-se hoje, a essa altura, se foi golpe ou não foi golpe? Não tem sentido dizer que é apenas uma posição a afirmação de que o golpe de 64 foi golpe. Foi golpe, sim. Havia um presidente da República constitucional, as pesquisas divulgadas nos últimos anos, e que são remotas, são antigas, mas que eram pouco divulgadas antes do Ibope, mostram que ele tinha popularidade, sim, e a maior parte da população não queria que ele saísse. Os golpistas exilaram gente, que é uma coisa absurda, eles caçaram os direitos políticos de muita gente e depois caçaram do povo brasileiro inteiro, porque durante 20 anos não elegemos presidente, durante 18 anos não elegemos governador, as cidades importantes foram perdendo o direito de eleger prefeito, porque acabou ficando só para municípios muito pequenos, e isso sem contar a tortura, a censura, tudo mais. Como pode alguém atrever a dizer que isso é democracia, ou que isso não é ditadura, ou que um movimento que acaba com as liberdades democráticas não é um movimento golpista, ditatorial? Isso entra no campo da falsidade. Vejam, nós temos que ter realmente a discussão das divergências culturais, científicas, de conhecimento. Mas isso não quer dizer que entre nesse patamar de discussões sérias, importantes, a mentira, a falsidade, etc. Então, as tentativas de reabilitar o golpe de 64 não podem mascarar o fato que foi um golpe contra a democracia. Esse foi o professor Renato Janine Ribeiro, que conversou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.